Você fala muito bem, mas ninguém entende aquilo que você fala. Eu sei que poucas pessoas devem te contar isso, porque tem que ser muito amigo, muito sincero. Na verdade, tem que ter muita intimidade para dar um retorno desse para alguém e a pessoa levar de boa esse retorno. E essa é a verdade, gostando você ou não. Mas eu estou aqui falando para o teu bem, porque eu vou falar o que você não é bom, mas também vou te ensinar como você ter uma mensagem clara e fazer com que as pessoas entendam tudo aquilo que você está falando. Mas antes de mais nada, se você chegou até aqui, é porque você veio no endereço certo, no número exato. Você precisa e deve trabalhar a sua comunicação. A sua comunicação hoje é um dos maiores ativos que você tem. Se antes a gente estava numa era que era a era de informação, eu lembro que umas pessoas sempre comentavam assim, fulana de tal, menina, fulano de tal foi estudar na Europa, fulano de tal foi estudar nos Estados Unidos, minha filha, filha de Cleide, foi estudar lá, cresceu na vida, menina. Mas e hoje? Hoje, a maioria das universidades internacionais, elas já têm grande parte do seu currículo online. Então, tirando a vivência e a experiência, as pessoas acabam se igualando no nível de conhecimento. Ou seja, canso de repetir aqui, conhecimento hoje em dia é commodity, tem em tudo quanto é lugar. Então a diferença não está aí. E aqui nós vamos falar sobre 3 aspectos, na verdade 4 aspectos, porque ninguém entende o que você fala. Então, quais são as características das falas que não são entendíveis? Que características são essas? Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de mais nada, meu amor, o que você tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar, porque é a nossa moeda de troca. Nós fazemos um conteúdo, te damos um conteúdo de primeira linha, não é de segunda linha, é de primeira linha. O que você tem que fazer? Espalhar essa mensagem. Mas agora, sem brincadeira, eu quero que você interaja aqui comigo. Coloque no comentário, dúvida, o que essa mensagem fez sentido para você. Se você assistiu essa mensagem aqui, foi fazer uma palestra, lembrou e usou, por favor, deixa de ser ingrato. Volta aqui para poder me contar como foi. Mas vamos lá. Tem um nome que eu dei esse nome para as falas que ninguém entende. Então anota aí, caneta e papel na mão, anota aí. O nome desse método que eu dei é 2D AM. O que significa isso? 2D AM. 2 Ds. O primeiro D é quando a sua fala é difícil. Sim, a sua fala ela é difícil porque você usa muitos termos técnicos, ela é difícil porque você não explica bem através de exemplos. Aí você já vai pegando a chave. Já tô te dizendo que tá ruim, mas já tô te dizendo que você tem que melhorar. O que você faz para melhorar? Já coloca mais exemplos para essa fala ser mais fluida. Você vai usar metáfora, analogia. Então, isso é um pacote que você precisa usar se você é muito técnico e tem uma fala muito difícil, eloquente demais e cria barreiras. Será que quando você está dando a sua palestra, a tia que está passando lá, que bota o cafezinho, será que ela consegue entender minimamente aquilo que você está falando? Ou só para quem é muito técnico também? Então, isso é muito importante. O segundo D é a fala difícil. Se o primeiro D... O primeiro D é a fala difícil. Se o primeiro D é a fala difícil, o segundo D é aquela fala devagar. E esse devagar, ele vem junto com baixo, porque dificilmente uma pessoa vai falar de baixo e acelerado, ou devagar
e alto, não. Então, o devagar, geralmente, ele acompanha o tom de voz baixo. Então, o segundo D é aquela fala devagar, vagarosa, ou seja, um sonífero, algo que as pessoas demoram muito para conseguir se conectar e acabam pegando no celular e dormindo. Então, evite esses dois Ds, falar difícil demais e ter uma fala vagarosa. Agora, vamos falar do AM. A fala AM. O que seria essa fala? O que seria essa fala? Eita, o que seria essa fala? Fala alto, é o A. Quando a pessoa fala alto demais e ela não tem o que a gente chama de modulação vocal. O que é isso? Se você fala alto demais o tempo todo, você cansa a sua plateia, cansa a sua audiência. Olha aí que eu estou passando por todos. Dei nomenclaturas diferentes, mas falei de quem fala baixo devagar. E agora eu estou falando quem fala alto demais. Nada contra, porque vocês sabem, pelo menos quem me acompanha aqui, a minha origem, né? Sou filha, sou neta de pastor da Assembleia de Deus. Mas, entre denominações, as pessoas brincam dizendo o seguinte: meu Deus do céu, o presbiteriano, ele tem uma característica, isso eu estou falando de, gente, aqui eu não falo de credo religioso, mas eu dou exemplos que são da minha vivência, tá? Então, você, pelo amor de Deus, não confunda. Você pode ser espírito bandista, candomblecista, você pode ser o que você quiser. Aqui a gente tá para falar sobre comunicação, sem frescura, hein? Ó, a bobeira. Mas eu dou exemplos da minha realidade. Então, dentro da minha realidade, a metade da família do meu marido é presbiteriano. Ou seja, o presbiteriano é muito baseado no ensino. É tudo baixinho, ensino, voz, violão. Imagina eu criar a Assembleia de Deus. Sabe esse povo do pandeiro? Desembarca o vaso, Jesus, encherei de asa. Gente, pelo amor de Deus. Então, eu fui criada onde? No meio do pandeiro. Meu marido foi criado aonde? Aonde? Ó, somzinho e violão. Quando falamos de modulação vocal, estamos falando sobre isso. Sobre aquele que foi criado no pagode, vou dar um outro exemplo para você não ficar chateada. No pagode, no samba, no auê, no funk, no axé, e o outro que foi criado com a música clássica, com o jazz. Então, o que o brasileiro faz, né? Essa modulação, esses 1000 Brasílias que diz, né? Modulação. Você que é chique, linda, maravilhosa, mas sabe comer num churrasquinho de rua, o que você faz? Modulação, o que é social. Então, quando a gente fala de modulação, a gente está dizendo o seguinte: tem um momento que você vai falar mais alto e tem um momento que você fala mais baixo. E quando eu comecei a falar sobre igreja evangélica, um presbiteriano olha e fala: Deus é surdo? Precisa gritar desse jeito pro pessoal do pandeiro. E o pessoal do pandeiro olha pro presbiteriano e fala: meu Deus do céu, parece um sonífero. Então, a gente vai sempre pensar sobre: será que eu estou modulando a minha voz? Ou será que eu estou gritando, irritando as pessoas, falando alto o tempo inteiro? Ou será que eu estou falando também baixo e cansando, dando um sono nas pessoas e ali caindo a conexão com a audiência? Então, o falar alto ou falar baixo demais e devagar também estão na mesma categoria. E o terceiro é o quê? É o M. E o que é o M? Falar muito. Falar muito. Tu conhece alguém que fala muito? Eu já começo pela minha casa, minha sogra, maravilhosa, adoro, amo de paixão. Mas minha sogra fala, mas é engraçado, ela não se perde na história. Tu acredita, menina? Ela começa a conversar meio-dia, sabe aquela pessoa que se deixar, se tiver audiência, se tiver plateia, ela fica até 3h30, 4 horas na mesa conversando. Fala de tudo, menina. Mas tem uma característica, ela não se perde. Ela tem início, meio e fim. Prolongado? Sim, início, meio e fim, muito prolongado. Mas ela não se perde. Então, o falar muito vai abranger o quê? O falar muito vai abranger quem fala muito
profundo. Muito profundo é falar muito. E aí você vai entender porque muito profundo é falar muito. Quando você está numa plateia de 40 minutos, 50, 60 minutos, não dá para você ser profundo demais. Então, se você é profundo demais, você vai falar muito. Ou o que vai acontecer? Você vai acelerar no assunto porque você quer dar muito conteúdo. E aí também está dentro de falar muito. Profundo demais, para pouco tempo, vai ter que dar de qualquer jeito e acelerado. Agora, uma outra característica de falar muito é o quê? Ser prolixo. O que é ser prolixo? É falar aquilo que não precisa, para aquele momento. É dar uma história, uma volta ao mundo para contar. Ah, Érica, mas eu assisti um vídeo seu há pouco tempo e você falou que a gente deveria dar riqueza de detalhes, porque são através das riquezas de detalhes que as pessoas se conectam com a gente, com o que a gente pensa, sente e faz. Exatamente. Mas essa riqueza de detalhe que eu falo é uma riqueza de detalhe imaginativa. O que significa isso? Quando você está falando, a pessoa que está te ouvindo precisa criar uma imagem, seja de um homem, de uma mulher, de um lugar. Ela precisa. Então você falaria assim: eu morava numa casa muito pequena e tinha uma característica no meu bairro que as crianças brincavam até a mãe gritar, ou até 11 horas na época de verão. Era muito interessante. Minha casa era uma casa amarela que ficava bem no fundo, na frente tinha uma quadra e tinha um gramado. O que eu fiz aqui agora? Eu descrevi ao ponto de você visualizar. E na frente da minha casa amarela tinha um Fusca azul, que era do meu tio Osvaldo. Visualizou? Isso você conta riqueza de detalhes. Agora para de contar o que não é imaginativo. Eu não preciso que você fique contando coisas que não são imaginativas, que eu não preciso imaginar. Então, pegou a diferença? Você só vai contar com riqueza de detalhes o que foi imaginativo. Senão, tu não conta, fica quietinha para quê? Para morrer velhinha. Você fica quietinha, tá? Então, se a gente falar muito, que é o nosso último, a gente colocou 2DAM. O falar muito é ser prolixo, é ser profundo demais. Tem uma frase que eu separei aqui para vocês, que eu adoro essa frase, mas eu sempre deixo ela separada, que ela vai dizer assim, ó: uma palestra boa é igual a uma mini saia, ou ela é comparada a uma mini saia. Ela é curta o suficiente para prender a atenção e longa o suficiente para cobrir as partes principais. Eu não uso mini saia, eu acho que eu nunca usei mini saia, mas é essa lógica. Ela precisa ser curta o suficiente para que prender a atenção, não é assim? Quando uma mulher passa com roupa muito curta, fica os homens tudo assovia e tudo, chama atenção. Sem bandeira, tá? Ai, quer dizer que ela não pode usar uma roupa curta? Aqui é sobre comunicação. Tu guarda a tua opinião. Eu tô colocando aqui exemplos que eu lembro, né? Fala, linda, maravilhosa, ele em casa, assovia. Por quê? Porque uma saia curta demais chama atenção. Agora, ela é longa o suficiente, geralmente, para tapar as partes principais e para entregar o conteúdo. Assim é a palestra. Então, agora você vai anotar aí o que você... na verdade, eu quero que você escreva nos comentários aqui. Escreve para mim nos comentários o que você costuma fazer do 2DAM. Qual dessas letras é o seu calcanhar de Aquiles? Será que você fala muito? Eita, meu Deus do céu. Será que você fala difícil demais? Minha sogra. Hoje eu cismei dar o nome da minha sogra. Deve ser porque ela fez aniversário anteontem. Minha sogra, ela consegue falar muito e ela consegue falar difícil. Ela consegue falar difícil. Muito.
tudo para ela. Eu lembro que várias palavras eu aprendi com ela que outras hoje estão no meu vocabulário com frequência, então já são conhecidas. Mas ela tem essa característica. E aqui vai um remédio. Já que você já anotou aqui nos comentários qual o seu maior desafio, o seu maior calcanhar de Aquiles, aqui vai o remédio para que você possa combater o seu 2DAM. O primeiro remédio é pontuar. Coloque 3 pontos. Eu trabalho muito com isso, a tríade, muito. Por quê, gente? Porque o cérebro gosta disso, está acostumado com isso. Como, Érica? Me dá um exemplo. Manhã, tarde e noite. Frio, morno, quente. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma mesa, geralmente fala, é um tripé. Eu uso o tripé do palestrante lucrativo. Por quê? A nossa mente guarda melhor tudo que é em trio. Tudo que é em trio, a nossa mente consegue guardar melhor. Então, a primeira coisa que você vai fazer para combater o 2DAM é o quê? Separar 3 tópicos principais da sua mensagem. 3 tópicos principais da sua mensagem. Será que tá muito barulho? Gente, agora, na hora que eu tô gravando o vídeo. Simplesmente decidiram fazer uma obra aqui, né? Decidiram fazer uma obra. Mas tá tudo bem. Não sei se vai ser muito barulho, se não vai... Mas tá muito barulho? Não? Ah, então beleza, maravilha. Mas não precisa cortar não, vai sem corte, hein? Então, quando a gente para entender por que ninguém entende aquilo que você fala, é porque você tem tudo isso. Fala muito, fala devagar, fala alto demais. E aí a primeira coisa que a gente vai separar é separar 3 pontos principais da sua fala. Que é o quê? Que ali tá na mini saia, né? Na saia justa. Depois, o que você vai colocar? Separou os 3 pontos? Para cada dor, separe uma solução. Maravilha. Aqui a gente já pega o conteúdo, já matou o desenvolvimento do conteúdo. Segundo, modulação vocal. Falar alto, falar baixo, entender quem é o público. Toda vez que você tiver contar um segredo para a tua audiência ou falar algo para a tua audiência, você vai fazer assim, ó, você vai inclinar o corpo. Mesmo que você esteja no palco, no meio do palco para trás, você vai fazer o seguinte, gente, eu preciso falar algo para vocês. Eu estou me segurando aqui. O fato de você inclinar, você diminui a tua voz, você geralmente está compartilhando um segredo. Então, isso é uma comunicação não verbal. Eu inclino e ali eu estou fazendo o quê? Compartilhando algo com a pessoa, algo de mais íntimo. Então, é isso que você vai fazer. Você vai fazer uma modulação vocal. E a modulação vocal, nunca se esqueça que ela sempre vem acompanhado de uma modulação corporal. Eu não posso estar falando assim, gente, eu gostaria tanto que vocês viessem comigo aqui, ó, automaticamente, conforme eu vou falando aqui, ó, eu gostaria muito que vocês estivessem, eu tenho que fechar meu olho para separar, eu gostaria muito que vocês estivessem comigo nessa jornada, porque automaticamente, quando você começa a fazer muitos gestos expressivos, a sua comunicação vocal acompanha a sua comunicação não verbal. E é isso que você precisa entender. Ela sempre vai acompanhar, porque ela é fundamental. Ela é fundamental. E o terceiro, tá? Então, vamos lá. Recapitulando. O primeiro foi o quê? Prenda a sua mensagem em 3 tópicos, fale de 3 dores, de 3 soluções. Depois, faça modulação vocal, né? Então, você vai fazer uma modulação vocal, lembrando que ela é acompanhada pela expressão não verbal. E o terceiro, e não menos importante, não menos mesmo, aprenda a contar histórias. Porque quando você conta a história, o conteúdo técnico fica mais fácil. Por isso que geralmente primeiro a gente começa contando uma história. Depois dá o conteúdo técnico, mas isso no meio, mas na introdução da palestra, primeiro você começa com conteúdo técnico e depois, o que você vai fazer? Depois
você dá o conteúdo emocional. Então, depende. Essa prática eu faço no início, já no desenvolvimento é conteúdo muito mesclado, mais emocional, depois entra o técnico, mas sempre quando você começa uma palestra, você começa dizendo aquilo que a pessoa quer saber, aquilo que ela veio buscar. Então, aqui tá tudo o que você precisa para ter uma fala mais atraente e não ficar falando sozinho, porque falar sozinho é extremamente desagradável. Essa coisa, gente, tem uma pessoa já é muito, 5 pessoas já é muito, tantas pessoas. Não é para quem produz conteúdo, porque é cansativo, não é para quem. Então vamos parar com isso. Faça o que você precisa fazer, mas dê uma mensagem, que essa mensagem possa ser compartilhada e avivada pelas pessoas. Então, se você entendeu que sua fala tá muito difícil, tá muito devagar, tá muito complexa, se você está falando alto demais, se você está falando muito, chegou a hora de você rever a sua comunicação. Por aqui nós ficamos, deixa seus comentários, se inscreve no canal, mande para aquela amiga que precisa trabalhar a comunicação. Eu vou falar assim para não ficar feio, né? Manda para tua amiga que fala muito, manda para tua amiga que é lerda e fala devagar. Eu não vou falar isso, fica feio. Mas manda para tua amiga que precisa trabalhar a comunicação. Eu te vejo no próximo vídeo. Estou esquecendo de alguma coisa, produção? Esqueci? Maravilha! Se você está aqui e quer se aprofundar, entendeu que precisa melhorar a sua comunicação, o que você vai fazer? Você vai deixar aqui nos comentários, a gente vai deixar um formulário para você se inscrever. Se inscreve nesse formulário e a minha equipe entra em contato contigo. Para, né? Chega, às vezes fica aqui só em conteúdo gratuito. Eles são bons? São. Mas eles não têm uma sequência lógica. É como você pega. E às vezes você precisa estar em uma palestra daqui a 15 dias. Você tem uma palestra para daqui até 2 meses? Não dá para você ficar catando. Não dá. Você precisa de algo que te instrua e, mais do que te instruir, te acompanhe. Então, estou aqui para te acompanhar. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.